Na edição desta quinta-feira do Produtor Quer Saber, seguimos com as palestras promovidas pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, no 4º Seminário Ambiental. Agora é a vez de conhecermos os detalhes de como são utilizadas as informações do Cadastro Ambiental Rural. Carlos Eduardo Storr, do Sistema Florestal Brasileiro, traz essas informações e também fala sobre o Programa de Regularização Ambiental. Vamos conferir. A gente está com a missão de fazer a gestão do Cadastro Ambiental Rural, gestão do SICAR. É uma competência trazida por um decreto que alterou a estrutura do Ministério do Meio Ambiente agora em junho. Então, por força de lei, o Serviço Florestal Brasileiro ele tem a missão de gerir o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, onde o módulo cadastramento é uma parte desse sistema, né? E que a gente tem um pouco aí, Bom, vamos lá. Trazendo um pouco da situação que a gente tinha em 2014 e o que a gente tem hoje. Deixa eu só achar o laser. Achei. Bom, 2014, o sistema estava ainda sendo implantado, né? O país aqui já tinha Mato Grosso, Pará, utilizando o sistema. Enfim, o que a gente tinha era uma não integração ainda entre os sistemas estaduais e o sistema nacional. Então, a gente tinha aqui o Pará, a gente tinha o Pará, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Espírito Santo, com sistemas próprios e não integrados ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. E a gente tinha aqui Minas Gerais, Bahia e Tocantins, com sistemas próprios e integrados à Base Nacional de Cadastro Ambiental Rural. O módulo de cadastramento, né, o SICAR, ele é gratuito. Na verdade, o Serviço Florestal Brasileiro desenvolve isso em parceria com a Universidade Federal de Lavras. Importante destacar, o sistema ele tem uma inteligência nacional, todo construído em software livre, em plataforma livre. Né? Então, uma inteligência do Ministério do Meio Ambiente, desenvolvida junto com a Universidade Federal de Lavras, conceituada, a UFLA, né? E que a gente disponibiliza gratuitamente para os estados. O que a gente teve em 2016 foi uma adesão maciça dos estados, né, nesse tempo, ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. A Minas Gerais, que tinha um sistema próprio, adotou o Sistema Nacional, né, teve toda uma conversão na época entre os sistemas, e hoje a gente tem apenas o Espírito Santo ainda não integrado ao SICAR. Questões tecnológicas, basicamente tecnológicas mesmo, de como que um faz o tratamento do dado geoespacializado e como que a gente faz o tratamento, tem que adequar. E o Mato Grosso do Sul está, aos poucos, trazendo toda a sua base, né, eles com bastante confiança naqueles dados que eles estão trazendo, então estão vindo de pouco a pouco, estão preenchendo a sua base. E esse é o resultado do extrato, né, o Carlos Alberto já falou. A gente tem aqui 408 milhões de hectares cadastrados na base, em mais de 4 milhões e 100 mil imóveis. Realmente é um resultado fantástico. Então, chegou o momento do pós-CAR, e é um pouco do que a gente tem aí, país, né? O que o CAR traz para Dados Brasil? Diferentemente, a gente tem um esforço também, essa questão do geoprocessamento dessas informações é algo que é muito caro a gente também, sabe? E o que a gente faz, o diferencial é que a gente consegue extrair direto do banco de dados, né? Então, a gente não faz o processamento, mas a gente chega aí em torno de 15 milhões, quase 15 milhões e 200 mil hectares de áreas de preservação permanente declaradas pelos proprietários. Quando a gente traz isso em nível estadual, a gente começa a ver que um proprietário ele não viu o cadastramento do outro. E quando você vê o mapa de área de preservação permanente, você vê os rios. Então, assim, os proprietários, eles realmente, os produtores rurais, eles vieram para o jogo e cabe a gente agora, né, dar o retorno necessário a esse produtor que acreditou no processo de regularização ambiental. Mais de 1,5 milhão de nascentes, quase 1,5 milhão de nascentes declaradas, já deve estar batendo mais isso aí agora, assim, em torno de 50 mil nascentes. Isso aí é uma riqueza, né, que a gestão ambiental tem hoje em dia, de que a gente pode trabalhar nascente por nascente, produtor por produtor, porque hoje o banco de dados do Cadastro Ambiental Rural sabe o telefone desse produtor, sabe o endereço desse produtor, sabe como chegar. Então, assim, o poder público hoje ele tem, sim, ferramentas, instrumentos, né, de poder estar formulando políticas, né, que incluam o produtor nesse processo de regularização ambiental
que no final, o que a gente, todo mundo, né, o que a gente realmente quer é ampliação da cobertura florestal nesse país, no caso do Ministério do Meio Ambiente, cumprimento das metas assumidas, né, 12 milhões de hectares a serem recuperados, né, Acordo de Paris, enfim, e está aí. Né, então, a gente tem que trazer o produtor rural para poder estar trabalhando essa área monstruosa aí que a gente tem hoje em dia. Uma outra informação que o cadastro trouxe. Então, eu achei bacana, né, que o Carlos Alberto trouxe no nível estadual, né, como é que se dava ali a questão das áreas de preservação permanente, reserva legal e vegetação nativa declarada. E exatamente aquilo. Eu posso não ter essa APP e essa reserva legal com vegetação, mas se eu declarei aqui, é porque eu tenho a intenção de recuperá-la. Então, se eu somar a área de preservação permanente com reserva legal e o que eu já tenho de vegetação nativa, e aqui também é dado dissolvido, né, é superfície cadastrada, nós chegamos a 166 milhões de hectares, né, o que a gente tem desse potencial aí de cobertura de vegetação. Bom, e a gente começa a trabalhar a questão dos dados, né, trazendo um pouco para a inteligência territorial. Né, trouxe um pouco essa palestra, falar menos de sistema, mais de dados de inteligência territorial, como que o cadastro pode ser utilizado no conceito de inteligência territorial para a formulação de políticas públicas, né, da nossa área, principalmente a área ambiental. Nós começamos com os relatórios do cadastro, com os números, né, então aqueles boletins, e depois os relatórios do cadastro. Então tem um módulo de relatórios na página do Serviço Florestal Brasileiro, na página do Cadastro Ambiental Rural. Esse módulo de relatórios você traz as informações quantitativo de área, né, quantitativo de cadastros e perfil dos imóveis, pequenos, médios e grandes, tá, cadastrados por município, por estado e em nível nacional. Então, por classe de módulos fiscais, né, por classe de área, isso tudo está disponível. Aqui constrói os histogramas, né, o quanto que eu tenho de 0 a 4 módulos, de 4 a 15, maior do que 15. Vai em nível municipal, né, então ele traz aqui como é que está, constrói os gráficos de pizza, enfim. E já com as melhorias evolutivas que a gente provavelmente vai estar disponibilizando. Reserva legal, área de preservação permanente, área de uso restrito e estimativa de ativo ou passivo. Então, também já ampliando um pouco desse cálculo do quadro de áreas do SICAR, trazendo aí para o público em geral, também no nível municipal, estadual, federal, que a gente tem dessas áreas declaradas do cadastro. E aí começamos a trazer aí um pouco da inteligência. O que a gente tem de pequenos, médios imóveis? Por exemplo, Bacia do São Francisco, onde é que está a concentração de grandes imóveis? Está aqui, oeste da Bahia. Né, é evidente que vai estar por aqui, pequenos imóveis permeando aqui Minas Gerais. Então, aqui a gente já começa a ver em relação a APPs declaradas. Isso naquela época, o que eu já tinha de APP declarada aqui no Cadastro Ambiental Rural, na Bacia do São Francisco, nascentes, né? Isso é fantástico, realmente, né? Você ter as nascentes é algo assim, para a gente da gestão ambiental, é incrível. E, fazendo um parênteses com relação às nascentes, né? Muita gente vê que a mídia traz para a gente sempre pensa do reservatório para a nossa torneira. Né? E a gente sempre tem que esquece do olhar do reservatório para a nascente, do reservatório para o rio. Né? E esse olhar da gente poder tratar do reservatório para a nascente é que o Cadastro Ambiental Rural traz para a gente e o que está nos movendo a formular políticas públicas de enfrentamento à crise hídrica, por exemplo, com esses dados. Então, está aqui cruzados em relação às áreas de conservação da biodiversidade. Né, e aí também a gente teve um trabalho já em fevereiro do ano passado, que inclusive serviu para todo o trabalho do IBAMA, lá da Bacia do Rio Doce, já aqueles trabalhos já iniciais, logo após o acidente. E a gente tem aqui a área da Bacia do Rio Doce, número de imóveis, número de nascentes, repetindo um pouco para vocês, mas trazendo o que o cara ele começa para qualquer bacia. Então, essa integração do Cadastro Ambiental Rural, estava cochichando meu colega Gustavo aqui, né? A lei fala do Serviço Florestal, fala do nosso congênere estadual, né? Do Instituto Estadual de Floresta. A gente estava conversando sobre essa questão de como que esses dados podem ser trabalhados pelos comitês de bacia, né? De como que isso pode ser apropriado e como que isso auxilia no processo de formulação da política pública, do edital de chamamento, de qualquer coisa para a gente trabalhar a recuperação dessa área. Então, está aí a Bacia do Rio Doce também, 55 mil imóveis rurais, isso em fevereiro do ano passado.
né, a área desses imóveis, tá, todas as nascentes mapeadas. Infelizmente, a gente ainda não tem o Espírito Santo, mas aqui todas as nascentes mapeadas, declaradas no cadastro, tá, gente? Isso aqui é tudo dado declarado. Perfil dos imóveis declarados, quanto que eu tinha de pequenos, médios e grandes, né? Então, você vê os pequenos com uma área de 1 milhão de hectares, 51 imóveis, grandes imóveis, 632 imóveis, mais com uma área de 782. Então, a contribuição que, né, pequenos, médios e grandes podem dar na recuperação de suas áreas. Está aí o perfil, distribuição, né? Perdão? Você vê que aqui ao longo do Rio, né, uma concentração de grandes imóveis, com pequenos imóveis mais aqui, né, pequenos e médios, enfim. Distribuição de cadastro por bioma também foi um outro pedido assim, que, para nós ainda, pela questão da integração de dados com alguns estados que têm sistema próprio, como Bahia, São Paulo, né, a gente ainda trabalha, mas como que está se dando a distribuição dos cadastros por bioma? Tá? Então, tem 30% da Amazônia cadastrada, 14% da Caatinga cadastrada, 44% da área de bioma cerrado cadastrado, e por aí vai. Pampa, Mata Atlântica, 51% na Mata Atlântica. Tá? Distribuição de cadastro por bioma, enfim, também vou adiante. Municípios prioritários, então a gente tem essa coisa da proteção floresta amazônica, né, de monitoramento, comando e controle, e também o cara ele vem aí como um instrumento de apoio a esse tipo de atuação do Ministério. Está aqui sabendo na Amazônia Legal o que eu tenho, número de imóveis inscritos, a área total declarada, 32,5% da Amazônia Legal está no Cadastro Ambiental Rural. Quer dizer, isso aí era o ano passado ainda, então isso aumentou. O que a gente tem nos municípios prioritários? Então, como é que está a cobertura de cadastros nos municípios prioritários onde eu acompanho o desmatamento? Então, como que esses municípios estão respondendo à questão do desmatamento? Quem tá cadastrado? Né? Os municípios que têm maior cobertura de cadastro estão desmatando menos efetivamente? Né? Então, como é que isso está ocorrendo dentro e fora do cadastro? E as hipóteses aí, que nós somos muito poucos, né? A gente gera muitos dados, então ter colegas da Embrapa, mais uma vez, dos órgãos de pesquisa, da academia, junto com a gente, né, trabalhando esses dados, é fundamental. Né? Então, a gente deixa o Serviço Florestal Brasileiro de portas abertas à academia, os órgãos de pesquisa, as organizações não governamentais, o governo estadual, para estar aí juntos, trabalhando esse tipo de dado para melhorar aí o processo de formulação de política e o processo de inteligência territorial. Tá aí mais um tanto. Cadastramento dos imóveis rurais dos principais municípios produtores no país. Isso já, gente, isso aqui é um valor da produção de 2014, isso é um dado, se eu não me engano, ainda de fronteira de 2015 com 2016. A gente já percebia que os municípios mais produtores, eles respondiam com a maior área cadastrada. Então é isso, é o produtor rural vindo para, né, com vontade de se regularizar. Isso só aumenta a responsabilidade da área ambiental. Está aí, ó, mais um dado que também é inequívoco. 51% dos produtores, no ato do cadastramento, declararam: sim, eu quero aderir ao programa de regularização ambiental. Então, além de voluntariamente trazerem os seus dados, declararem os seus dados, informar a radiografia, ainda fala assim: sim, devo, não nego, quero recuperar, quero me regularizar. Esses dados são muito interessantes, porque dentro desses que trabalharam, já informaram que tem regularização, que querem se regularizar, 28% estão querendo compensar. Isso é um dado muito interessante, ou seja, estão querendo adquirir imóveis, áreas florestadas de imóveis de terceiros, estão querendo doar imóveis para regularização fundiária de unidade de conservação, doar ao poder público, ou estão querendo adquirir a tal cota de reserva ambiental, né, que está aí também para ser regulamentada e prestes a entrar. Então, é muito interessante que quase 30% desses produtores estão querendo compensar suas áreas, manter a sua área consolidada, mas adquirir uma outra área florestada para poder compensar. Isso tem tudo a ver com a proposta atual de regularização ambiental. 17,6% recomposição e 54% regeneração natural. Então, muita gente queria falar: não, vou cercar, vou deixar quieto, vou deixar a natureza trabalhar e vamos tocar a vida. O software está para ser lançado nas próximas semanas.
vai ter acesso à internet, os produtores vão baixar, os produtores vão baixar no seu computador, muito parecido com o que foi o cadastramento. Entra na página da internet, baixa no computador, instala, e aí ali dentro vão ter as abas de recomposição, onde vai ser trabalhado a reserva legal e a área de preservação permanente. Vai poder estar dizendo se quer compensar, já indicando aonde vai compensar, como que vai compensar, e a parte de sanções administrativas para estar fazendo todo o cadastramento de sanções administrativas. Nós estamos trabalhando nesse primeiro momento com uma premissa de que você, primeiro, não precisa, o produtor ele tem que aceitar aquele passivo ambiental que ele declarou. Ele tem que ter certeza daquilo. Então, vai estar lá o quadro de áreas calculado, vai entrar lá dentro da central do proprietário, vai ter lá uma aba nova agora, regularização ambiental. Vai clicar naquela aba, aí vai aparecer lá um quadrinho com um cálculo dizendo, olha, o imóvel do produtor rural aqui tem tantos hectares de passivo na reserva legal e tantos hectares de passivo na APP, já indicados no mapinha ali, bonitinho, igual o CAR faz. Já indicados. O produtor vai olhar, vai falar, não, foi isso aqui mesmo que eu cadastrei, eu concordo com esse passivo aqui que está indicado pelo sistema, que é o cálculo da própria declaração do produtor. Vai falar, ok. A partir do momento que ele dá ok, ele abre a possibilidade de baixar um arquivo que a gente está chamando .ana. Teve o arquivo .car e agora a gente está chamando de arquivo .ana de análise, vamos dizer assim. Tá? Já a primeira análise do cadastro. Baixa esse arquivo .ana no seu computador e, a partir dali, vai estar indicando, primeiro, em quanto tempo eu vou fazer a minha regularização ambiental. Então, o Código Florestal nos permite até 20 anos, de 2 em 2 anos, 1/10, né? Que é o que o Código Florestal traz para a gente. Já está no sistema. 2, 4, 6, 8, 10, 20 anos. Área de preservação permanente. A gente colocou até 8 anos, mas quem vai estar tratando disso é o Estado, que pode estar modificando, inclusive, esses prazos. Se o Estado quiser colocar a recuperação de reserva legal com 10 anos, ele, inclusive, pode. Então, ele pode configurar isso dentro do módulo. Bom, está lá, eu quero recuperar minha reserva legal em 20 anos, minha área de preservação permanente em 4 anos. Tá? Bom, eu já feito isso, eu vou para a parte de mapas. Já vai estar vindo todo o seu passivo de reserva legal, de APP, que o sistema já calculou, e você vai estar indicando quantos ciclos, o que vai gerar. Se eu tenho 20 anos para recuperar a minha reserva legal, né, de 2 em 2 anos, então eu tenho 10 ciclos de 2 anos. Eu vou estar mostrando no imóvel que eu vou começar, meu primeiro ciclo vai ser aqui, meu segundo ciclo vai aqui, então eu vou até 20 anos marcando no mapa como que vai ser a progressão da recuperação da minha reserva legal e da minha APP, e informando se eu quero fazer regeneração natural, fazer plantio de nativas. A princípio, agora, só isso. Por quê? Porque o produtor rural tem que começar a sentir segurança nesse processo, e a gente está tratando no âmbito do decreto 7830, que traz uma proposta simplificada de adesão ao PRA. Então, o que o decreto traz é proposta simplificada de adesão ao PRA, que vai virar um projeto, que vai ter que ter o espaçamento, quais são as mudas, mas isso é com o prazo que o órgão de meio ambiente vai dar a partir do momento que você envia essa proposta, tá, simplificada de adesão ao PRA. Da mesma forma, vai gravar sua proposta, vai fazer lá, não é difícil. É bem intuitivo, como o CAR foi também. Fazer a sua proposta de regularização ambiental, vai gravar, vai salvar um arquivo que agora a gente chama de .pra e envia para o sistema. Enviou para o sistema vai gerar uma minuta de termo de compromisso em cima daquela proposta simplificada, com mapinha, dizendo, né, quais são os deveres do produtor, e ele vai até o órgão ambiental começar a negociar agora, a partir dali, o que efetivamente daquela proposta simplificada vai ser trabalhada a regularização ambiental. Por que a gente trabalhou no conceito de proposta simplificada, não precisa de análise do cadastro? Primeiro, confiando na declaração do produtor.
né? Então, o produtor veio para o jogo, se cadastrou, está lá os dados dele, então a gente vai fazer o cálculo do passivo em cima da declaração do produtor. Então, não precisa de análise humana agora para isso. Tá? Se for encontrada uma divergência ali na frente da análise humana, vai poder fazer a retificação da proposta simplificada da regularização ambiental. Tá? Então, está aí, o programa de regularização ambiental é uma realidade. Tá? Todos esses instrumentos, tá, de inteligência territorial que estão aqui colocados contribuem para o desenvolvimento desse programa de regularização ambiental. Mais uma vez, o governo federal, né, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Serviço Florestal Brasileiro, vai disponibilizar a todos os estados brasileiros essa plataforma, tá, de cadastramento agora, vamos dizer, né, de início do processo de regularização ambiental de forma gratuita para todos os órgãos de Estado de Meio Ambiente do país. Um outro programa que está para ser lançado também no DF é o Recupera Cerrado. O IBRAM, o Instituto de Brasília, né, de Meio Ambiente, lá do DF, ele recebe um recurso de compensação florestal. Para cada árvore que o empreendedor tira, ele tem que plantar 30, né, isso no âmbito do licenciamento. Isso gerou um valor aí de 10, 15 milhões de reais. E aí, o que a TerraCap, na verdade, ela fazia? Contratava aquele padrão que a gente contrata, que vai lá, que a empresa entra, a turma de macacão, cava buraco, planta muda, deixa lá e vai embora. Gente, isso aí não é mais assim que a gente está querendo fazer essa coisa da recuperação. Tem que ter modelos mais adaptados ao produtor, né? Tem que ter modelos que sejam com menor custo, né? Com maior taxa de sucesso, menor custo de mão de obra, né? Ninguém aguenta ficar fazendo lá, né, aceramento em muda o tempo todo, conta formiga, não sei o quê e tudo mais. Então, aqui a gente está trabalhando esse conceito de utilizar esse recurso para desenvolver metodologia de recuperação e APP na região do Cerrado, adaptadas à realidade do produtor. Então, esse é o tipo de edital que a gente tem que estar fomentando agora na hora do POSCAR. E o Serviço Florestal Brasileiro é parceiro. 10 minutos e já está terminando. Mas aí eu posso entrar num monte de coisa online aqui também para vocês olharem, se quiserem. E aí, gente, só deixando a mensagem final, tá? Que é isso, é Minas Gerais, né? Um pouco do que o colega da Embrapa também trouxe, né? É a riqueza que está aí. Esse é o mapinha do ano passado ainda. Tem lá o Atlas do cadastramento. A gente, ano passado, tinha o Atlas. No final do ano, a gente já colocou tudo online à disposição de todo mundo. Né, que está aí, os dados estão aí, eles têm que ser utilizados. O Serviço Florestal Brasileiro está à inteira disposição, né, para a gente estar apoiando. A gente tem essa questão muito forte porque está na lei, né, está no decreto, de apoiar os estados na implementação dos PRAs. Está lá na missão do Serviço Florestal Brasileiro. Então, quando a gente fala de PRA, não é só o módulo, não é só a tecnologia, que a gente também está atuando nisso aí. A diretoria que eu estou à frente chama Diretoria de Cadastro e Fomento Florestal. Então, se por um lado a gente tem os dados do cadastro, né, por outro lado a gente tem que aplicar esses dados do cadastro no fomento de atividades florestais, que está sendo, vamos dizer assim, induzido por um projeto maior, né, que envolve toda a sociedade, né, que é da regularização ambiental de imóveis rurais. Então, a regularização ambiental de imóveis rurais inevitavelmente vai estar contribuindo decisivamente para que o país alcance as suas metas de mudança climática, né, as suas metas assumidas, e quem está na ponta disso tudo é o produtor rural. A gente tem que estar pensando em quem construiu isso tudo aqui, é o produtor rural. Então, essa gestão POSCAR tem que também ser direcionada a ele, né, para que a gente possa estar efetivamente ampliando a cobertura florestal do território nacional, ampliando, né, esses dados que a gente tem aí de áreas, por exemplo, o mapa de área de preservação permanente, aquilo que eu falei, é bonito de se ver, né, todas as nascentes. Agradeço aí a todos vocês aí, um bom dia.